Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Perfil e Negócios. E hoje a gente vai ter um bate-papo luxuoso com ela, Ângela Castro. Ela é líder de diversidade, equidade e inclusão da Deloitte e também do programa Delas. Ângela, muito bem-vinda aqui no nosso programa. Uma honra imensa estar aqui com você e vai ser um bate-papo super poderoso, construtivo, que vai inspirar também muita gente, com toda certeza. Gal, é um prazer imenso. Fiquei honradíssima com o teu convite, principalmente porque ele tem uma conexão extremamente grande com a minha pauta, que é diversidade, equidade e inclusão. Então, todas as vezes que eu vejo você fazendo esses movimentos para o mercado de audiovisual, quando eu fui no lançamento do Preto no Branco, e você disse o percentual que você tinha, basicamente todas as pessoas que eram pretas e pardas dentro do teu projeto, eu falei, uau, é disso que a gente está falando, é de inclusão, é de representatividade e principalmente de uma transformação cultural. A gente tem muito que fazer, né? Com base nisso, eu acho que eu gostaria de me apresentar um pouco. Você falou de diversidade. Então, a gente sempre... Começa falando, vai qual lá. É a origem, da onde vem Ângela Castro? Então, bom, eu sou filha de uma mãe negra, que é neta, que é neta de escravos, o meu pai que é europeu, e a minha mãe é fruto de um relacionamento meio extra da minha avó com um homem que, na época, falavam que era russo, mas na realidade ele era da Estônia. Então, minha mãe, quando a gente fez aí o Heritage, que é o teste do DNA, minha mãe é exatamente 50% Finlândia, Estônia, lá de cima, com toda essa estrutura de negros, de escravos aqui no Brasil. Então, é muito interessante que tem essa versão. Então, metade da minha família, parte da minha mãe, é 100% negros e metade 100% brancos da parte italiana, europeia, ali do meu avô. E daí, quando eu falo de origem, eu falo também, tem essa característica que é relacionada à raça, etnia, cor de pele mesmo, e tem também uma outra coisa, nível socioeconômico. Então, meu pai, taxista, minha mãe era vendedora do Yakult, não sei quem sabe, alguém já viu puxando o carrinho, mas era uma mulher que cuidou de 5 filhos e teve que ir para dentro de casa porque não tinha como lidar com isso. Mas minha mãe é uma pessoa extremamente batalhadora, leonina. E você nasce aqui em São Paulo? São Paulo, capital, filha de minha mãe, vem da família mineira, então aprecio demais a cultura mineira, a comida, a culinária mineira, mas eu sou São Paulo, paulistana e acho que sou bastante urbana, apesar de amar uma praia, né? E aí, como é que começa a sua vida profissional? Olha, eu comecei a trabalhar muito cedo e coisas assim extremamente pequenas, né? Por exemplo, eu tinha 8 anos, eu acordava muito cedo, eu ia na padaria eu falava para todas as velhinhas do meu bairro, né? Então eu acabava assim, ganhava o troco na hora que eu ia, então eu sempre tive um espírito extremamente empreendedor. Então isso foi justamente pelo fato de vir de uma família simples, somos simples até hoje. Seus pais não eram empreendedores? Meu pai era taxista, eu acho que todo taxista é muito empreendedor. Gente, muito embora ele trabalhou durante um tempo como motorista de ônibus escolar. E daí que veio o meu nome. O Ângela foi isso. O Ângela veio do fato do meu pai ser motorista escolar, porque na hora que eu nasci, olharam para mim e a enfermeira perguntou, qual o nome que você vai pôr na garota? Meu pai respondeu, eu estou em dúvida se eu ponho o nome da minha sogra, que acabou de falecer, que era Leonina, ou se eu ponho o nome da minha mãe, que é Lauriana. Daí a enfermeira falou, não faz isso com a criança. Daí ele falou, vou pôr, não sei, então vou pôr Ângela, porque eram os homens que escolhiam os nomes, né? Ele, disso. 56, 70 eram os homens que escolhiam. Tinha aquela discussão, mas no final do dia quem ia lá registrava era quem escolhia. E às vezes eu conheço muitas histórias de que ia já um pouquinho mais alegre, põe um nome completamente distinto. E nesse caso, o meu pai pôs o nome de uma garota que era extremamente educada, que era falante na escola que ele
levava, né, na perua escolar, né, no ônibus escolar dele, tinha uma menina lá, ele falou, vou pôr Ângela porque eu gosto daquela menina do jeitinho que ela é. E daí eu não sei, acho que eu vim meio falante por causa disso, não sei. Mas essa é a origem muito simples, de muito estudo, uma preocupação extremamente grande, mais da minha mãe, tá? Meu pai sempre achou que uma mulher tinha que estudar o mínimo possível, porque no final do dia ia pegar o diploma, o certificado, ia pôr na parede, porque ia criar filho. Tanto que quando eu terminei o ginásio, né, na época, que seria o ensino fundamental, a história dele foi essa. Ah, não, ela não vai mais estudar não, porque daqui a pouco vai casar, vai ter um monte de filho, tem que aprender a costurar e bordar. E eu fui criada para costurar, bordar, cozinhar, essa coisa toda, para cuidar de criança. Eu cuidava dos meus irmãos mais novos. E daí vem também o empreendedorismo nesse sentido, né? Quer dizer, de uma certa forma, eu tinha uma estrutura bastante grande de crianças e eu coordenava as crianças, coordenava os meus irmãos. E a gente queria brincar o máximo possível, as mães trabalhavam, então 5 horas da tarde a gente tinha as casas todas arrumadas, porque a gente brincava até as 4 e daí a gente ia de casa em casa arrumando. A gente tinha um grupo, é como se fosse uma cooperativa de crianças, né? Vamos brincar até as 3, até as 4, tá? 5 horas a gente passa, vamos, todo mundo arruma uma casa, arruma outra, na hora que os pais chegavam estava tudo perfeito, as crianças menores todas limpas, tal. Então tem empreendedorismo, eu acho que é um pouco meio raiz. Sim, mas e aí você resolve fazer faculdade de quê? Letras. Olha, letras? Eu queria ser jornalista, eu queria escrever. Então eu sou aquela criança que comecei a falar com 8, 9 meses. Minha mãe falava que achava até estranho. Mas porque eu tinha um irmão mais velho e o meu irmão mais velho era super mais tímido e tal. E acabou que eu tinha que me virar um pouco sozinha, porque ele era a alegria da casa e eu era a segunda, então tipo meio que me deixaram largada. Não largada, né? Mas falando com uma atenção diferenciada, com mais liberdade, com mais autonomia, com mais independência. Isso que me fez ser um pouco. Então, eu gostava muito de ler, gostava de estudar. Então, com 5 anos, minha mãe começou a me alfabetizar e tal, e eu já lia. E eu fiquei muito encantada com esse mundo, com essa visão toda que eu conseguia ter, todas as viagens que eu fazia através dos livros. E daí, quando eu entrei na faculdade, eu quero fazer letras. Fiz letras. Só que daí, mas depois também você fez ciências contábeis. Fiz contábeis. Você se formou em letras? Formei em letras, português e inglês, e gostei disso, mas ser professora não me deixava estudar o tanto que eu queria e da forma que eu queria, porque a gente tinha uma restrição bastante grande, que hoje ainda acompanha a carreira de alguns professores, uma restrição orçamentária, então eu não conseguia fazer as coisas que eu queria só dando aula e para começar nesse mercado. Então, de uma certa forma, eu fui para o escritório. Fui para esse mercado de empresas, para o corporativo. E daí que eu trilhei uma carreira executiva. E aos 30 anos, num determinado momento, eu falei, eu preciso de mais repertório para conversar com os meus clientes. E esse repertório, as ciências contábeis me dava. Então, daí. E daí vai, né? E daí eu fui fazer MBA em gestão estratégica, daí eu precisei de alguns pontos em estatística, fiz uma especialização. Dessa vida de consultoria, esse ar de ter espaço, projetos, eu também fui para fazer especialização em gestão de projetos e depois, já em diversidade, equidade e inclusão, fazendo liderança inclusiva, fiz coaching internacional. Bem depois. Isso agora. A vida nossa é estudar. Eu gosto muito de estudar, então eu acho que o mercado está em profunda transformação. E para a gente acompanhar essa transformação, você precisa estudar, você precisa ver o que está acontecendo. E esse mercado de diversidade, equidade e inclusão, que eu migrei bastante depois, me fez me aprofundar muito mais, estudar e buscar conhecer. Essa área você atua dentro de RH, é isso? RH também, mas muito mais uma parceria com o RH, porque diversidade, equidade e inclusão, ele é conectado com a estratégia da empresa. Então, ele atua com diversidade, com o RH, quando você fala da jornada do empregador, do colaborador, né? A jornada das pessoas, dos profissionais. Então, você atua com a área, na Deloitte a gente chama de área de talent, mas, por outro lado, você também trabalha em marketing, você trabalha dentro da área de negócios, quando você quer fazer a promoção, ou você trabalha na área para clientes, quando a gente faz uma pesquisa como essa, que vai sair agora em novembro, que
traça, que mapeia como que estão as empresas em termos de estrutura. Tem métricas, tem metas, quais são os desafios, quais são as expectativas. Então a gente trabalha isso de uma forma muito mais estruturada. Bom, você falou um pouco, né? Queria que você complementasse mais sobre o que é a Deloitte, essa empresa que você trabalha. Ai. Não, eu trabalho já há cerca de mais de 30 anos. Caramba, então você começou com quantos anos? Eu comecei lá com 18 anos, só que fiquei durante 2 anos... Na área de contábil? Na área administrativa. Eu fazia folha de pagamento. Folha de pagamento para as nossas pessoas. Sim. Daí, no determinado momento, abriu uma área que nós chamávamos de outsourcing, que agora a parte de toda de terceirização dos serviços administrativos. Daí eu estou falando de folha de pagamento, contabilidade, fiscal, financeiro e compras. Então, quando a gente tem essa estrutura, me convidaram para mudar da área administrativa para ser um administrativo também, mas de negócio. Foi daí que a minha carreira teve outros caminhos. Sim. E foi daí que eu resolvi fazer, por exemplo, contabilidade. Bom, o que é a Deloitte? A Deloitte é uma empresa que já está há 178 anos no mundo, a gente está quase... 178 anos? Ó. Caramba. Ela nasce aonde? Ela nasceu em Londres, tá? lá em UK. E daí tem também uma série de outras empresas que entraram no decorrer e a gente está há mais de, acho que quase 115 anos aqui no Brasil. É uma empresa que hoje tem mais de 450 mil empregados, sendo que 7 mil estão alocados aqui no Brasil. Então, está crescendo bastante. E posso te dizer que nesses últimos anos tem crescido assim vertiginosamente, principalmente pelo fato de que a Deloitte sempre olha e sempre inova na perspectiva do que eu posso fazer para a sociedade, o que as empresas precisam. Então, a gente tem um processo eu falo que é de conhecimento, de cultura bastante forte. Então, a gente está sempre olhando, mapeando o mercado. O que o mercado precisa? Quais são as novas profissões? Quais são os novos desafios? O que muda numa situação, por exemplo, como essa que nós tivemos na pandemia? Então, a gente está sempre olhando para fora e trazendo soluções, construindo para dentro para voltar e servir para fora, para trazer soluções. Então, nossa área de inovação é muito grande. Ela faz consultoria, isso? Faz consultoria, auditoria, serviços contábeis, né, dessa parte de outsourcing, que está dentro de uma área maior, que é de consultoria tributária. Por exemplo, agora, reforma tributária. Uau, as empresas vão precisar estudar bastante, conhecer e se ressignificar da forma como tem tratado esses aspectos. Então, a Deloitte faz todo esse suporte. Então, a gente tem a área de consultoria empresarial, que é a área de estratégia, mais voltado para a estratégia e para operações também dessa estratégia. Então, não é só mapear aquele conceito do verifico como está e dou as soluções. Não, traz as soluções, operacionaliza as soluções. A gente tem a parte de Finance Advisory, que cuida, por exemplo, de aquisições, que cuida de avaliação das empresas, que cuida de momentos onde a empresa precisa de um suporte muito mais forte, por exemplo, quando tem que tem que se reestruturar. Sim. Inclusive em situações como que entra em processo de falência, por exemplo. Sim. Nós temos uma outra área que é bastante grande, que é de Risk Advisory, que ela é voltada para toda a parte de governança, e aí a gente tem uma camada que eu sei que você ama, que é de ESG, né? Ou ASG, quando a gente transforma Environment em ambiente, social e governança, e que trata também de uma parte que está bastante sensível a todos os olhos hoje, que é de Cybersecurity. O que seria isso? Segurança cibernética. Então, imagina o que tem de ataques, isso se potencializou bastante com a pandemia. Então, todo mundo obrigatoriamente teve que ser muito mais, otimizar a parte de tecnologia, teve que se voltar para processos. Mas até que ponto as empresas estavam preparadas, primeiro, para operar e, segundo, para ter a segurança, a sustentabilidade cibernética necessária. Então, tem esse aspecto também que é muito grande. Então, a gente está falando aí de 5 grandes áreas da Deloitte. Diversidade, equidade e inclusão está dentro de uma dessas áreas, que é de consultoria. Entendi. E dentro desse contexto de diversidade, equidade e inclusão, que é um tema que ganhou força há pouco tempo, né? O que você sente de mudança em relação aos colaboradores dentro da empresa em relação a esse tema?
Tem alguns aspectos que são bastante interessantes. Eu acho que o primeiro deles é quando a gente tira uma foto. Eu sempre falo, né? Diversidade é uma foto, inclusão é um filme, é o que tá andando. Então a gente fez o censo para tirar uma foto. E a gente descobriu que o que estava no nosso cadastro não necessariamente refletia o que estava no censo. Então, anonimamente eu consigo falar um pouco mais. Então, foi muito importante tirar essas fotos através de um censo. Tem alguns pontos que são muito... A gente fala que é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, a gente tem a visualização, a gente tem o sentimento, ou tem a identificação de algumas das diversidades. Então, eu consigo saber, por exemplo, tudo que se relaciona à idade. Eu consigo definir tudo que se refere, ou grande parte que se refere à identidade de gênero, eu consigo ver numa ponta do iceberg. Mas tem uma outra ponta, por exemplo, pessoas com deficiência, como que a gente caracteriza, por exemplo, os neurodiversos. Então, o grande ponto, e eu estou falando aí que é uma jornada, e é uma jornada que eu acho que vai durar bastante tempo, que é da gente ajustar a nossa estrutura para poder identificar quais são os nossos vieses e que a gente possa ter um extrato da sociedade dentro da nossa empresa. Esse é o nosso grande objetivo. Então, quando você pega lá o IBGE, diz que tem 58% de pessoas. Quanto que a gente tem na Deloitte? A gente não tem 58% de pessoas pretas e pardas, por exemplo. Sim, não reflete a realidade da sociedade, da sociedade. Isso a gente está dizendo que a gente tem uma perda... uma perda em alguns processos, porque quando a gente fala que diversidade gera diversidade com representatividade e com inclusão, ela gera uma série de pontos como inovação. Então, onde é que estão as pessoas diversas? Em que nível que está na empresa? Está na base? Está na liderança? Está em qual nível? De que forma que os nossos processos, e esse acho que é um grande desafio que, não estou falando como Deloitte, porque na nossa pesquisa a gente identifica também, nessa pesquisa que vamos lançar no dia 23 de novembro, a gente identifica que as empresas estão avançando, mas tem um trabalho bastante forte para trazer o quantitativo, que daí eu falo de novo da foto, pro filme, para a inclusão de ver as pessoas desses grupos hoje subrepresentados nas empresas de uma forma geral para a liderança. Tem um desafio. E como que se faz isso? Então, não responde agora. Vamos fazer o seguinte. Esse assunto está bem interessante, está tomando aqui muito a pauta em todos os setores, né? Mas a gente vai tratar mais do tema no próximo bloco. Você que está aí nos prestigiando com a sua audiência, até daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. E estamos de volta com o nosso programa Perfil e Negócios aqui no canal Empreender. E hoje eu estou conversando com ela, Ângela Castro. Ela é líder de diversidade, equidade e inclusão da Deloitte. Bom, a gente parou ali rapidinho o bloco anterior, então vamos continuar sobre como é possível gerar transformação com diversidade, equidade e inclusão dentro das empresas. Uau, essa é aquela pergunta que a gente vem construindo, que deve estar na cabeça, graças a Deus, está na cabeça agora também do nível C das empresas, está na cabeça dos presidentes. Por quê? Está tendo uma provocação muito grande. E essa provocação é gerada por todos os lados. Então, o que eu entendo que essa transformação ela é feita através de um processo que é de conscientização. Temos aí um desafio? Temos. E por que desse desafio? Então, eu tenho uma consciência. E qual o tamanho do desafio? E para toda a transformação, que não acontece por decreto, tá? A gente não acorda um dia e fala, a partir de agora é isso. Não. É uma jornada, é uma construção. E daí, há cerca de 3 anos, quando me convidaram para ser a líder dessa área de diversidade, equidade e inclusão, a grande pergunta que eu trouxe para o time que convidou, e daí eu estou falando de 8 pessoas, a princípio, que são sócios e sócias da Deloitte, sponsor. Delas, que a gente tem falado que é a parte da temática feminina, é um deles. A gente tem para
origens, muito mais voltado para pessoas pretas e pardas. A gente tem STEAM para pessoas de tecnologia, que a gente entendeu que também tem um desafio aí de fomentar maior inclusão para as pessoas de diversidade, equidade e inclusão, para pessoas com deficiência e menores aprendizes, que é para tirar daquela visão, daquela vertente de cotas para uma inclusão de fato, refugiados e pessoas 50 a mais. Então a gente fez toda essa estrutura. E por que a gente fez a estrutura? Fala assim, a gente tem que quebrar todas as barreiras, tem que representar tem que ter maior representatividade em todos os grupos. Mas pera um pouco, se a gente não cria, e eu estou falando silos, mas pelo menos torres, para a gente ter pessoas que vivem com lugar de fala, pessoas que vivenciam isso, pessoas que experimentam esse processo e principalmente pessoas que estudam. Porque nós temos vários aliados que estudam do tema. Então essa transformação, ela acontece através de um processo que é de conscientização, mas eu não consigo falar de conscientização se eu não conheço os meus vieses e se eu não tenho os elementos, se eu não tenho a literatura, se eu não tenho a estrutura de conhecimento. Por isso que a gente criou os pilares. Então, esses pilares, eles aportam conhecimento e a partir do momento que a gente aporta conhecimento, a gente está lá com o especialista, tem um ponto que foi o nosso grande desafio como time, que história que a gente quer contar. Então, essa foi a chamada. Juntamos lá o grupo. Pera, que história que a gente quer contar? Como que a gente quer ver a sociedade? Como que a gente quer ver o nosso pequeno grupo, que é o nosso time de trabalho, a nossa área, como que a gente quer ver a Deloitte, como que a gente quer ver a nossa família, como que a gente quer ver o mundo. Então a gente partiu de um processo, a gente quer ver dessa forma, tá ok. E agora qual é o nosso espaço de ação? A gente tem mais ação aqui, então vamos focar? Vamos construir nossas metas. Em cima dessas metas, como que a gente objetiva? A gente tira do subjetivo e traz para uma visão muito mais objetiva. É através de métricas. Qual é a métrica? Como que a gente faz isso? Tá legal. Estamos fortes o suficiente? A gente pode sair daqui e mudar o mundo? Não. A gente tem que ter treinamentos, a gente tem que saber qual é fazer um censo para descobrir qual que é a nossa população. A gente tem que dividir essa ideia, esse sonho, esse desejo com os líderes. Como que a gente faz para amarrar na estratégia? Porque senão a gente fica apaixonados sem um racional por trás. Para baixo, né? A gente tem que ver de todos os lados, mas não tem a menor dúvida, Maria Gal, que é extremamente importante que as lideranças estejam cientes, conscientes e engajadas. Sim. O engajamento da liderança, para mim, é um dos principais fatores. E isso a gente fala também na nossa pesquisa, que é interessante. Um dos quatro principais insights dessa pesquisa diz exatamente isso, que a resistência, ela é cultural. E quando eu falo para a transformação de cultura, passa principalmente pela liderança. Passa por, como foi com o nosso principal executivo, o nosso CEO, ele, durante todos os grandes fóruns, todos os grandes momentos, ele se pronunciava, se posicionava e colocou diversidade, equidade e inclusão entre um dos 10 principais temas da Deloitte. Imagina, Deloitte é uma empresa de origem de auditoria, então de qualidade técnica é fundamental. Diversidade, equidade e inclusão está no mesmo nível. Sim. E também na nossa cultura tem o espírito empreendedor, que tem um link bastante grande. Então, esse tema diversidade, equidade e inclusão, para mim, é um tema quase que de empreendedorismo individual, pessoal. Porque quando a gente fala na entidade, empresa, está lá longe. Mas quando eu falo, qual é a minha responsabilidade nesse processo? Traz para perto e cada ação, ela tem que ser sistêmica e intencional. Como, por exemplo, quando a gente fala lá de empreendedoras, a gente tem exemplos fantásticos, e você entrevistou alguns aqui, do empreendedorismo feminino, que passa por um letramento feminino, que passa por eliminar microagressões, que passa por conhecimentos, mas principalmente por atitudes que abrem espaço
para essa transformação. Então, a transformação, só resumindo aqui, fazendo uma conclusão da sua pergunta, não só para mim, mas para todo mundo de uma forma geral, é o quê? É uma jornada que é feita de vários capítulos, e esses capítulos se transformam à medida que você vai caminhando, vai amadurecendo nessa jornada. Então, a transformação é como uma ciência, ela é contínua, porque a cada momento você vai conhecer novos vieses, vai trabalhar novos processos. Perfeito. Agora eu queria entender um pouquinho, Ângela, como que a Deloitte, na prática, opera essa jornada? Quais ações concretas, quais metas que vocês estabeleceram? A gente tem pelo menos 7 grandes metas, que elas são reforçadas todos os meses, que são relacionados ao qualitativo. Então, quando você fala qualitativo, a quantidade de mulheres, por exemplo, na liderança. E eu estou falando quantitativo? Não, quantitativo não, porque a gente já tem lá na nossa estrutura quase 50% na base mulheres, mas a gente trabalha para ter um quanti-quali, né? Eu falo que é quanti-quali de mulheres na liderança. Essa é uma meta que a gente tem. A gente tem metas de contratação de pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência e maior grupo de aprendizes. E de novo, né, sempre de que forma que a gente conecta ao nosso negócio, ao nosso plano de carreira. E essa mudança, como que ela opera dentro da Deloitte como ação concreta? A gente ressignificou qual era, primeiro, as nossas representações dentro da Deloitte. Então, a gente empoderou as pessoas, fizemos um treinamento bastante forte, por exemplo, de colorismo, porque as pessoas ficam, eu sou preto, sou pardo, onde que eu busco, onde que não busco, tá. Então, espera um pouco, vamos trazer essa representatividade. Então, buscamos ter mais modelos, mais pessoas que mostrassem de fato esse caminho da nossa estrutura. É uma migração de fortalecer a nossa base, a nossa origem de contratação. E empoderar essas pessoas para ocuparem também cargos de liderança. Claro. Sim. E daí, de uma forma geral, vai para buscar a equidade, gerar equidade, ter um fomento bastante grande, por exemplo, de um processo de inglês para todo mundo, para todos e todas. Acessar o inglês através de uma plataforma que provê isso. Então, quais são os aceleradores? O que a gente precisa? Vários cursos, por exemplo, de liderança inclusiva, porque é fundamental você mudar, quebrar os vieses. Mas quando a gente vai na estrutura, para a jornada, quando eu falo de contratação, por exemplo, nós fizemos plano piloto de buscar na base. Onde que estão as pessoas? Onde que está? Se eu fizer um recrutamento, exatamente como a gente tem feito todos os anos, eu vou conseguir o mesmo extrato. Então, é mudar. E daí é interessante, eu estou falando não só da Deloitte, mas um benchmark com todas as pessoas da área de diversidade, dessa pauta, é uma mudança, inclusive na forma de contratação dentro da empresa. Então, adianta eu buscar na base? E como que eu faço aqui com a dona da vaga? Qual o viés que tem? Não, e o viés pode estar também, sabe, na área de recrutamento e seleção. Sim. Sabe por quê? Porque ele fala bem assim, olha, já tem o perfil que esse gestor, essa gestora costuma contratar. Então, eu quero fazer isso rápido, eu já pego igual. Sim. Não. Então, a gente está fomentando essa mudança no processo e essa discussão. E é uma construção, porque... E depois, por exemplo, estou falando aqui de pessoas com deficiência, como que a gente faz para gerar de fato a inclusão? Como que estão os nossos treinamentos? Como que estão as nossas pessoas para habilitar? Como que está o nosso processo de, por exemplo, de maturidade para os webinars, para a nossa estrutura? Aqui agora, por exemplo, que a gente está montando, fazendo campanhas, é que para todas as nossas... todas as vezes que a gente for aqui, nós formos fazer uma apresentação, que a gente comece com uma autodescrição. 4 pontos. Autodescrição. Eu sou Ângela Castro, sou sócia líder de Diversidade, Equidade e Inclusão, sou uma mulher da pele branca, cabelos compridos, hoje está loiro, está todo encaracolado, eu tenho os olhos verdes,
estou usando um macacão de um ombro só, da cor laranja, e ao fundo nós temos o painel de perfil e negócios com Maria Gal. Então, uma pessoa que não pode ver, ela já consegue situar, consegue ter uma ideia do que é. Então, são coisas tão pequenas quanto, quando a gente fala de inclusão, deixar a câmera ligada num call, numa videoconferência. Por que deixar Porque tem gente, tem deficientes, pessoas com deficiência auditiva, que elas fazem leitura labial. Sim. Então, tem uma série de pontos. São pequenas mudanças, pequenas, e são comportamentais. Sim. E a gente não... E posso te dizer, olha, o que eu tenho aprendido, assim, nesses anos, bastante, porque tinha coisas, porque não estava no meu lugar, não estava no meu radar, inclusive, que eu não identificava. E passava. Agora não, agora a gente já começa a ter uma construção, as pessoas de uma forma geral. Opa, deixa eu pensar. Então, tem todas essas provocações de atitudes que a gente deveria fazer. Coisas pequenas que têm um impacto muito grande para as pessoas subrepresentadas. Olha, Ângela, nosso papo está muito interessante, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo para ampliar mais essa nossa discussão. E você que está aí do outro lado, nos acompanhando nesse bate-papo esclarecedor, fica aí, tá? A gente vai rapidinho, mas já voltamos já. Oi, gente, estamos de volta com o nosso programa Perfil e Negócios e hoje a gente está conversando sobre temas delicados, complexos e necessários e que têm ganhado aí muito espaço no ambiente corporativo e social, que são pautas do dia a dia. A diversidade, a equidade de gênero, o empoderamento feminino, as práticas de ESG. E para falar sobre esses temas, a gente está conversando com uma especialista no assunto, que é a Ângela Castro. Ângela, eu queria agora voltar um pouco sobre a jornada empreendedora dentro da Deloitte. Como é que funciona? Interessante. A Deloitte é uma empresa, sempre foi considerada, né, uma empresa de carreira, né? E você tem o empreendedorismo que é nato, inclusive está dentro dos nossos valores, né? Que é confiança, relevância, empreendedorismo e responsabilidade, que nós chamamos de CLE. É um processo de cultura. Então a cultura é baseada nesse processo. Por que empreendedorismo? Você imagina que num determinado momento você entra e começa a crescer, então você tem uma estrutura. De uma forma geral, tá grande parte. Então você entra como um novo talento e depois segue como um sênior, daí você vai como gerente. Então, é necessário o empreendedorismo, porque você acaba sendo o sentido de pertencimento, e que a gente chama, né, de... Deixa eu pegar a melhor forma de falar, mas de ownership, é de você ser dono do processo. Então, essa é a atitude... Fazendo parte do negócio. Né? Fazendo parte. E a gente fala do negócio mesmo, porque você é responsável pelo que você está tratando. A gente sempre fala, e isso qualquer empreendedor, né, qualquer empresa, que nós somos quando você está no cliente, você é toda a Deloitte, você representa mais de 400 mil pessoas, porque o cliente está te enxergando, o cliente está te vendo, ele está se relacionando com você ali. Sim. E ele está vendo a Deloitte através de você. Então a responsabilidade de ser um @Deloitte é muito grande. Como você ser qualquer outra empresa, né? Mas então você tem uma assimilação bastante grande. Então a gente trabalha com esse espírito de empreendedorismo, porque quando você está no teu cliente, é o momento de você, primeiro, representar a Deloitte, e isso diz algumas coisas. Diz que tem um risco ali envolvido. E tem um segundo ponto, que é ali que você vai buscar a confiança do teu cliente para que ele conheça mais a Deloitte, que ele busque mais suporte. Sim. Então você é empreendedor toda vez que você está lá. Você está vendendo a Deloitte. E até para também o cliente continuar consumindo da Deloitte.
né? Porque não é só a primeira venda, né? Tem toda uma continuidade, uma jornada, né? Exato, exato. Então, e você vê, e quem está lá dentro, quem está dentro vende todo dia. Ou vende de várias formas, ou vende de muitas e diferentes formas. E isso é interessante. Então, você tem essa responsabilidade de representar a marca. Sim. E daí, quando eu falo de diversidade, equidade e inclusão, eu falo, a gente tem uma responsabilidade dupla nesse sentido, porque a gente precisa entender para a gente, precisa entender também para o mercado, porque diferente de uma fábrica, as nossas pessoas estão de uma forma geral. E quando a gente volta para esse processo de empreendedor, num determinado momento, para grande parte das posições, grande parte, porque tem outras situações que são acordadas de uma forma diferenciada, mas ele segue numa carreira e se transforma em sócio, sócia. Como é que é isso? Então, você imagina que a relevância... Ele entra como colaborador? Ele entra como um profissional. Nós tratamos. Não importa se ele está no início da carreira ou se ele está um sócio, está presidente hoje, ele é um profissional. Então, o termo que a gente utiliza para identificar é profissional. E esse profissional, ele pode ter uma carreira dentro da Deloitte. Então, ele vai tendo mais responsabilidades e, obviamente, para assumir essas responsabilidades, ele vai lapidando os skills, os comportamentos, as atitudes e os conhecimentos. Sim. Então, e ele vai, a partir do momento, ele vai para posições, por exemplo, uma posição de gerente, na gerência, o que é necessário. Então, a Deloitte faz todo o treinamento, prepara para que ele seja um gerente. E aí, nesse momento de gerência, que ele se torna sócio da Deloitte? E depois ele caminha mais um pouco, um gerente sênior, às vezes um diretor, diretora, e depois sócio, sócia. Então, é um caminho, é uma jornada de construção de carreira. Sim. E a partir do momento que ele é um sócio, ele é dona da empresa, de certa forma. Sim, ele é sócio. Sim, você é sócio. Ele está lá na sociedade. Mas o que é interessante, a gente traz esse espírito de sociedade desde o começo. Para que tenha responsabilidade, através do empreendedorismo. Então, já cria atitudes, quando eu te falei lá do top of the tunnel, ou seja, quais são os principais direcionamentos, diretrizes da empresa, é o mesmo para todo mundo. Então, é a responsabilidade dele sobre o trabalho, não importa qual seja o trabalho. A responsabilidade, seja de alguém que está iniciando a carreira ou de um sócio, de uma sócia, é exatamente a mesma. Óbvio que tem pesos diferentes, mas tem a responsabilidade sobre a entrega. Sim. Tem metas. Tem metas. Obviamente, no começo da carreira, ele tem muito mais supervisão. Tem várias supervisões, vários níveis. Então, você imagina, quando eu falo de estrutura, até um tanto matricial, ela tem níveis. Um sócio, ele está dentro de um projeto com o assistente a todo momento. Sim. Mas o nível de dedicação pode ser diferente. Então, você já entra com esse espírito. E é muito interessante que algum tempo atrás, o nosso atual presidente, num dos fóruns, né, ele ainda era um sócio da área de pessoas, de recursos humanos, do nosso talent. Ele falou, olha, a diferença minha que estou aqui hoje como um sócio sênior, para você que está entrando agora é tempo. E é isso. E você vai desenvolvendo. O que eu posso dizer... Qual tempo, geralmente, para a pessoa subir até um cargo de C-level? Existe um plano de carreira, mas eu tenho sócias hoje, por exemplo, tem uma das nossas sócias que ela tem 32 anos. Posso dizer, foi uma carreira vertiginosa? Talvez tenha sido, ela cresceu um pouco mais rápido, ela veio já do mercado com determinada estrutura e a gente está cada vez mais contratando pessoas do mercado também, por quê? Por causa da diversidade. Sim. Então, as pessoas que entram e têm o DNA, que constroem uma carreira com o DNA da Deloitte, existem e estão ainda dentro do processo, mas a gente também busca pessoas do mercado para trazer um olhar diferenciado também. Então, sim, isso tem se mostrado bastante rico. O grande ponto é que não existe, cada um constrói a sua carreira. E quando eu falo constrói a sua carreira, a gente dá ferramentas, tem todo o processo. Intranet de estudos. E coaching também, tem pessoas lá que tem dependendo. Tem mentorias, tem todo esse processo, mas obviamente a responsabilidade da carreira é de cada uma.
Claro. Mas o que a gente busca é trazer, dar experiências, dar ferramentas para que isso aconteça. Mas um ponto bastante importante, quanto mais empreendedor for, mais empreendedora for, maior a chance. Por quê? O empreendedor é aquele que toma para si a responsabilidade do seu negócio. Perfeito. Então, quando você olha para uma empresa gigante como a Deloitte, grande, a maior empresa de serviços profissionais do mundo, e você pode ser dono ou dona dela desde o primeiro momento que você está lá, isso é empreendedorismo na veia. Na veia. Então, por isso que está na nossa cultura. Sim. Todo mundo, se a pessoa for empreendedora e buscar participar dessa mudança, contribuir para essa transformação, se engajar de uma forma passiva e ativa, porque a gente quer ouvir, a gente quer buscar visões diferentes. Então, passiva e ativa, certamente esse profissional, essa pessoa vai ter muito espaço de crescer. E o que eu posso dizer é que dentro de um processo de crescimento, através de treinamentos, tem uma série de elementos que o profissional sai preparado para empreender em qualquer ponto. Eu posso falar hoje, por exemplo, essa mudança que eu tive de carreira, de estar ajudando nessa mudança cultural, nessa transformação na Deloitte, é empreendedorismo puro. Sim. Ela é nova aqui. Muito embora a gente tenha as diretrizes do nosso global, tem alguém que está pensando sobre isso, mas o que a gente vê aqui no Brasil é completamente diferente. Os nossos estratos sociais, grupos de afinidades, representação, grupo de pessoas minorizadas. Eu estou falando aí, por exemplo, pessoas pretas e pardas, eles são maiores, mas eles são minorizados a partir do momento que tem uma baixa representatividade. O mesmo, a quantidade de pessoas que a gente tem, por exemplo, pessoas com deficiência. Então, tudo isso, de que forma que a gente consegue construir de forma estruturada, com ritmo e consistência para alavancar a mudança. Perfeito. Queria que você compartilhasse aqui com a audiência, quem quiser empreender dentro da Deloitte, começa por onde, faz o quê, manda currículo para onde, como é que é? A gente tem lá no LinkedIn, se puder depois eu vou até passar o QR Code lá do meu LinkedIn, mas procurar a Deloitte, tem Deloitte Brasil, é bastante interessante vocês olharem quais são as vagas que tem hoje. Quais são, e as vagas que tem hoje não quer dizer que são as mesmas vagas que terá amanhã. Então, a gente está crescendo bastante, tem muitas mudanças. Então, olha de uma forma bastante, com ritmo, bastante consistência e olha para buscar, para identificar qual é o seu espaço de construção. Então, olhar a vaga suficiente e se candidatar, nada disso. Dá uma olhada nos nossos valores, dá uma olhada na nossa missão, dá uma olhada no que a gente está fazendo, dá uma olhada quais são as nossas grandes áreas para verificar se os nossos valores, os nossos propósitos são iguais aos de vocês, se tem essa sinergia. Tem a sinergia, tem a vaga, vai para lá, se cadastra e daí você entra num processo junto com a gente. Eu espero um dia está passando lá nos corredores da Deloitte, em qualquer uma das 17 unidades, das 17 filiais que a gente tem, e encontrar você para tomar um café, para a gente conversar e discutir e ver de que forma você pode empreender, estar com a gente e ajudar a promover essa mudança que a sociedade precisa, que o mundo precisa e que é urgente, muito mais até do que ser necessária, é urgente. Muito bom. Ângela, você falou um pouquinho sobre a sociedade minorizada, né? E a gente sabe que esse termo minoria ganhou muita força, muita ênfase nos últimos anos com a cobrança de políticas públicas para essa faixa da população e também de ações mais assertivas por parte das empresas. Mas se a gente for analisar realmente os números, né, realmente essas minorias, na sociedade nós somos maiorias, né? Por exemplo, mulheres negras, né, que é o maior bloco populacional, por exemplo, segundo dados do IBGE. Então eu queria saber por que esse público é tão minorizado em tudo. Então você imagina, a gente pode, isso tudo remonta de uma estrutura histórica, né?
Então você imagina, quando foi que as mulheres tiveram o poder do voto? Quando foi que as mulheres... feminicídio se tornou crime hediondo em 2009. Então quando a gente pega toda a história de emancipação, eu não estou falando de emancipação, eu estou falando de um pouco de igualdade feminina, isso está permeando. Até outro dia a mulher não podia votar, não podia trabalhar fora sem a aprovação do marido. Então, o que eu estou dizendo é que hoje a gente volta para uma discussão porque ela se tornou urgente. As mulheres, hoje tem algumas pesquisas que diz que chefes de família responsáveis pela principal renda são mulheres. As mulheres estão cuidando dos filhos. Mulheres negras, né? Mulheres negras. Sim. Então, quando você pega mulheres, olha, vamos falar de recorte, de minorias. A gente tem 58% aqui, de acordo com o IBGE, de pessoas pretas e pardas. Quando a gente vai para as empresas, a gente tem, dependendo, tá? Eu vou falar numa média, 15%, 20%. Onde que está essa diferença? E quando a gente vai aqui para esse outro nível, que é a liderança, muito menor. Sim. Muito menor, pessoas pretas e pardas. Mulher, menor ainda. Por quê? Dependendo do recorte, vão se somando marcadores sociais. Então, se eu pegar uma mulher preta, 50 a mais, lésbica, PCD... As interseccionalidades, né? PCD, tudo que é transversal ou interseccional, então eu vou somando pontos. Sim. Então, quando a gente fala de minoria, não é que o grupo é minoria, mas ele é minorizado dentro da estrutura formal de empregos. Quem são as maiores empreendedoras hoje? Mulheres negras. Por quê? Sobrevivência. Eu começo minha jornada como empreendedora com sobrevivência. Sobrevivência. Sim. Sim, eu tenho família, eu tenho uma estrutura, eu vou trabalhar. Pera, se eu tenho dificuldade para entrar no mercado do trabalho, deixa eu constituir a minha empresa. Eu vou criar. Então você pega as grandes redes, né, de empreendedorismo, tudo que se refere à mulher, as mulheres estão bastante. Elas são chefes de família, têm uma responsabilidade familiar extremamente grande, estuda mais. Então, pega várias pesquisas, as mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho. Infelizmente, não em todas. Quando a gente pega uma estrutura, por exemplo, do mercado de saúde, a gente tem cerca de 80% de mulher. Quando você vai para o agro, a gente tem 16%. Então, tem também... uma discrepância, né? De todos os níveis. E daí a gente pode pegar do recorte de pessoas, dos grupos, né, subrepresentados. Daí isso ainda tem um outro recorte que é de local. Uma mulher aqui em São Paulo é muito diferente de uma mulher do norte e do nordeste. Eu estou falando com relação a oportunidades, tá? Com relação a oportunidades. Então tem toda essa estrutura. Quando você fala minorias, qual a participação dessa pessoa dentro de uma estrutura social com oportunidade de, primeiro, de se sustentar e de crescer, né? Uma estrutura que não seja vulnerável do ponto de vista econômico e social. Então, esse é o ponto. Então, o grupo é maioria, só que ele se torna minoria no nível de independência ou até mesmo dentro do mercado formal. Então, a gente está falando que esse grupo é minorizado. Ai, Ângela, a gente ficaria aqui horas na nossa conversa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando sua experiência, seus expertises aqui com a nossa audiência. Muito obrigada mesmo, uma honra imensa estar aqui com você, tá? Olha, Maria Gal, eu agradeço demais, primeiro, todo momento com você é super rico. Eu acompanho a tua carreira, assim, eu sou encantada por tudo que você faz. Não há um texto teu, não há uma participação tua que eu não veja, porque você passa a ser um exemplo, não só de luta, mas como de conquista. Então, o que a gente precisa cada vez mais são de mulheres fortes, poderosas, com grande espaço de representatividade, para que inspire
E eu agradeço muito pelo fato de poder estar aqui com você, de cada vez mais ser inspirada por todo esse movimento que você faz e pelo espaço de poder falar um tema que para mim é necessário, de novo, que é urgente e que eu estudo cada vez mais, porque não podemos estar como estamos hoje. Essa transformação, ela é urgente. Então, cada vez mais que a gente puder falar, puder gerar um incômodo, gerar uma provocação, e nisso você é fantástica, eu vou estar lá, eu vou estar com você. Então, tudo que você me chamar, estarei. Obrigada. Um abraço. Gente, o Perfil Negócios agradece a audiência, agradece também aqui a sua participação, que foi extremamente esclarecedora, mas infelizmente chegou ao fim. Mas você pode assistir também o nosso programa na íntegra lá no canal do YouTube, do canal Empreender, tá? Porque assistir já é um ótimo negócio. Obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Até lá!